deu 7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente. Olha, a política surgiu, como já disse aqui por diversas vezes com vocês, na Grécia Antiga, por volta do século VI antes de Cristo, com a organização das cidades e estados, a polis. Já até expliquei aqui que Salvador, quando você nasce em Salvador, você é salvadorense ou soteropolitano. Por que soteropolitano? Porque a cidade-estado polis, né? E Sotero, Salvador. Então, cidade do Salvador, por isso soteropolitano. Inicialmente era a forma de governar e organizar essas cidades, passando da imposição de poder pela força para a discussão de problemas e tomadas de decisões por consenso em assembleias públicas. Lá eles tinham a Ágora, o centro de discussões e debates. Na Ágora, que talvez nós chamaríamos de Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas e o bicameral brasileiro, Câmara e Senado, né? Então, cidades-estados, da força para o consenso e dos pensadores, da democracia ateniense, que foi o primeiro registro histórico de um sistema político que permitia a participação dos cidadãos, homens gregos natos com renda, nas decisões introduzindo, portanto, conceitos com o voto e a participação nas assembleias. E os pensadores, já falei muito deles aqui, começa com Sócrates, Platão e Aristóteles. E o Sócrates, eu já citei, ele foi condenado por defender a democracia como um subversivo. E ele foi condenado por 500 pessoas, ele teve que tomar cicuta e morreu. Aí você tem a evolução do conceito de política, que passa pela Idade Média, que o pensamento político se misturou com a teologia e a filosofia moral, com debates sobre a relação entre o poder temporal do rei e o espiritual da igreja. Teve até um período, um momento que juntou tudo. E aí tínhamos o cesaropapismo, em que é o cidadão, um homem que não é Deus, mas pensava que era, juntou nele o poder espiritual e religioso, espiritual e político, o que é uma coisa de louco, né? Nós somos egoístas, imagine tendo todos esses poderes para si. E o Renascimento, que tem Maquiavel, que é considerado o fundador da ciência política, por sua abordagem mais pragmática e realista do poder, em um livro chamado Príncipe, né? Você tem o Pequeno Príncipe, não confunda, o Pequeno Príncipe que é de Super-Ri. Esse é o Príncipe, que ele achava que o rei era tão importante para o povo, fazia coisas boas para o povo, que ele escreveu o Príncipe para mantê-lo no poder. Só que os sabidos e o que tem de sabidos rondando o poder não é fácil, né? Então os sabidos pegaram e tinham esse livro como cabeceira, na cabeceira da cama, para aprender a manter-se no poder. Aí você vem para a Idade Moderna, que surgiu a ideia de que a política tem um papel de organizar e garantir os direitos. Olha que bacana isso. De organizar e garantir os direitos e deveres dos cidadãos e das cidadãs hoje. Com pensadores como Rousseau, eu cito sempre aqui Locke, entre outros, desenvolvendo as teorias do contrato social, os contratualistas. Eu já falei um pouco sobre isso. Depois você vem para a Idade Contemporânea, a política moderna se desenvolveu com a ascensão dos Estados-nação e a formação dos conceitos que são usados hoje. E eu falava aqui ontem de que nosso estado é perdulário e no mundo da política, então, horroroso. Se você faz política, se você tem campanha política, se você tem eleição de 2 em 2 anos, é de lascar. Ninguém para mais para trabalhar porque terminou a eleição em 2024. 2025 tá aí, todo mundo quebra um cacete nas redes sociais, o diabo. Fazendo política para 2026. Passa 2026, você vai começar a fazer política já para prefeito, vereador, e virar um inferno de novo.
Já falei para vocês que tem lá, foi aprovado na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que tem o presidente Otto Alencar e que vai daqui a pouco para o plenário para ser votado eleições de 5 em 5 anos. Pronto. De vereador a presidente da República, tudo de 5 em 5 anos, sem reeleição. Nós vamos economizar e vamos ter tempo, 4 anos para trabalhar. Ô, gente, para de fazer quizumba. Vocês foram eleitos para trabalhar e para de fazer bestajada, não é? É importante. Aí eu tô repetindo isso aqui hoje, falar, mas Deus tá repetindo esse trem de novo. Mas é porque é o seguinte. Hoje eu estava ouvindo, através da Rádio Câmara, um pouquinho, estava trafegando, os debates na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Aí eu falei, meu Deus do céu, que coisa bacana. Porque você tem um negócio chamado prerrogativa. Não é? É o limite da ação. Um vereador, ele pode legislar e fiscalizar no âmbito do seu município. Não é assim? Portanto, prerrogativas são direitos exclusivos, privilégios ou regalias que pertencem a uma pessoa ou grupo em virtude de sua posição, cargo ou profissão, diferenciando-a de outros, não é? É direito exclusivo, porque é um direito que não é concedido a todos, mas apenas aos membros de uma categoria específica, no caso dos vereadores. Então, vereador, você tem um direito e você tem prerrogativas no limite. Você tem o limite. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê vereadores falando de ONU. Vereadores e vereadoras de ONU, brigando com o presidente da República, falando de coisas do Senado, da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa, fala de tudo, menos da cidade, que é o limite que ele tem. Um vereador não pode fazer, por exemplo, um projeto para que mude o estabelecimento do IPVA, porque é do Estado. O vereador não pode fazer um projeto falando sobre o imposto de renda, porque é da União. Quando entra essa comissão, que é a mais importante de qualquer casa legislativa, a CCJ diz, olha, é inconstitucional. Não é assim? Pois bem, eu gostaria muito de ver os vereadores, sem aquela gritaria, aquela loucura, conversassem e falassem sobre o buraco que está lá no Senhorinha Cairo, né? A rua que não tem pavimentação, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, a água que está jorrando na avenida tal, né? Um posto de saúde que precisa de uma reforma no bairro Cadija. Gostaria muito que os vereadores se limitassem ao que eles são limitados por lei, pela Constituição. E agora a gente tem mais uma coisa nova. Eu estava ouvindo e os vereadores começam a falar porque a prefeita Sheila estava não sei aonde. E aí seu marido chegou também muito alegre, muito satisfeito, muito contente. O marido. Que parece que aqui em Conquista está parecendo que ser marido é a maior qualificação do universo. Ser marido é uma pessoa que tem pós-doutorado na Sorbonne. Não, o marido não fala nome não, não fala nome não. O marido estava lá, o marido fez isso. Quase todo mundo, naquela lambeção de bota, já tem até a claquete. Marido, marido. Meu Deus do céu. Não é? Então, quando a gente conversa sobre a política, sobre a dimensão da grandiosidade da política, por exemplo, a prefeita Sheila tem lá o doutor Aloísio Alain, que é médico, vice-prefeito, qualificado, de boa conversa com todas as alas. Tem lá próximo da prefeita Ivanildo Silva, que foi comandante da Polícia Militar Regional.
que quase chegou ao comando da Polícia Militar na Bahia. Tem os vereadores alinhados com ela, que tem bons quadros, que poderia ser um candidato, mas não tem que ser o marido. Nós estamos fazendo em Conquista uma casta. Não é? Você está me ouvindo aí? Onde você estiver me ouvindo, pense nisso. Me mande um recado, como tantos outros já estão me mandando. Daqui a pouco bota a prima para ser a candidata a prefeita. E o pior é que o STF agora liberou nomeação de parentes. Não é mais proibido. Você pode nomear parente pra lascar. Então você vai eleger uma pessoa e a pessoa vai ter a prefeitura, o estado ou a união como se fosse seu. Absolutamente seu. Não é? Então, vereadores, pensem mais um pouco sobre isso. Não é? Vamos discutir a cidade de Conquista absolutamente com a grandeza que ela merece. Não é? Para ver se a gente evita uma casta nessa cidade. Toca o barco. O Up Notícias está on. Informação a todo momento. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is.